É, galera, hoje é dia de clássico carioca na Copa do Brasil, Fluminense e Flamengo, galera. Quem será que é favorito nesse confronto? O Fluminense chega para o primeiro duelo embalado de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A equipe bateu o Cruzeiro no Mineirão e superou o Cuiabá no Maracanã, né? E o Flamengo, né? O Flamengo também vem de duas vitórias importantes, venceu o Goiás por 2-0 e venceu a equipe do Bahia por 3-2. Foram vitórias não muito convincentes, mas o importante é que as equipes aí vêm embalada para a Copa do Brasil. Será que o Fluminense é a favorita contra o Flamengo? Lembrando que no Campeonato Carioca a equipe do Fluminense venceu aquele segundo jogo de forma avassaladora, goleando o Flamengo, fazendo 4 gols, né? E será que o jogo hoje vai ser diferente? Deixa o palpite de vocês nos comentários aí, quem será que vai vencer esse jogo, se é o Fluminense ou se é o Flamengo, galera. E vou deixar o link na descrição aqui, Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Você não vai fazer lista de 20 Não. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Lógico que entra. Isso aí entra e já... Não está aqui ó, na cabeça dos... E tem que entrar, não tem que entrar? Lógico que tem que entrar. Já entrou no sorteio. No dia que sorteou Flamengo e Fluminense... perdemos, não vamos perder de novo, não. Isso aí já está... Porque foi... Já está embutido já. Teve baile, né, rapaz? Tem jogador que tem honra, né? Que tem aquela coisa de... incomoda e tal. Tem jogador que não entende, que não tá nem aí, mas eu acho que na grande maioria do vestiário do Flamengo, a derrota no Carioca vai entrar. Pro São Paulo também. O São Paulo vai ter que administrar isso. E por mais que ele fale, eu não era o treinador, mas ele vai pegar essa... é o histórico, o último jogo perdeu de 4-1. E se ele perder, assim, então não mudou nada de quando você assumiu para agora. Tem vários fatores aí nesse sentido que mexem com o vestiário do Flamengo, que provocam os jogadores do Flamengo. Como do outro lado também, a motivação de, vamos ganhar de novo, vamos passar por cima dos caras, vamos deixar eles desse jeito. E os dois treinadores, eu não conheço tanto o São Paulo na questão motivacional, no lado psicológico, mas o Fernando Diniz vai trabalhar muito isso. Confiança, nós ganhamos, não vamos deixar... É o mesmo jogo, é a mesma final, entendeu? Ele vai trabalhar da mesma forma que trabalhou a final do Campeonato Carioca. Mas tem a hombridade dos jogadores que com certeza vão impulsionar, vão dar uma motivação a mais para esse time do Flamengo jogar. Agora, taticamente, a estratégia, porque eles casam, né? Os dois times gostam de ficar com a bola nos pés. São times que gostam de pressionar, por exemplo, o time do Flamengo pressiona e joga com um time com muitos jogadores no ataque. Tudo aquilo que o Fluminense deseja. Pressiona, errou um bote, deu um bote errado, o Fluminense sai com a bola dominada. Aí você olha essa dificuldade que o Flamengo tem tido nos últimos jogos, que é essa diferença, esse espaço que existe entre ataque, meio campo, aquele espaço e a defesa. Por mais que o Fabrício Bruno fale assim, eu acho legal isso, ele apostar, porque é uma motivação. Corrida, é uma motivação. Não, eu quero ver. Para mim é bom, entendeu? É legal isso. O cara entra motivado para mostrar que tem valor. Mas ele exposto da forma como o Fluminense pode sair jogando, se o Flamengo errar o bote, na saída de bola é perigoso. Mas por outro lado você tem o Flamengo que tem jogadores que podem decidir a qualquer instante. O Gerson volta, né? Deve voltar. O Gerson deve voltar, é um outro jogador, dá um outro estilo ao Flamengo dentro de campo. E eu acho que vai ser um Flamengo totalmente diferente do que foi no último jogo, esse jogo do Carioca. Primeiro, pelo treinador. O São Paulo vai pilhar esses caras, naturalmente ele já pilha os caras para correrem mais, para serem mais intensos durante o jogo. Acho que vai ser um grande jogo. O Fluminense, para mim, está na frente. Tá na frente em termos de preparação, em termos de conhecimento, em termos de entrosamento. Eu acho que o Fluminense tem vamos dizer assim, como diz o Pedro, como ele gosta de falar, né? Tem um gap. Tem um gap, assim, entre Fluminense e Flamengo. Sério, teve que me mas eu acho que o Fluminense, nesse momento, qualquer time que vai jogar contra o Fluminense hoje, o Fluminense leva uma certa vantagem. A não ser, acho que contra o Palmeiras, que é um time muito competitivo, Palmeiras você fala, iguala. Né? Você pode igualar ali, mas o Flamengo até agora a gente não viu o melhor do Flamengo com o São Paulo. Talvez esse jogo sirva para justamente falar, encontramos uma forma de jogar. Pode ser uma mudança de chavinha, inclusive, lógico, né? Eu acho jogos assim encontrar um rumo. Mexem com os jogadores e também com o treinador. Então, se o Flamengo ganhar e os caras se sentirem bem,
pô, é daqui pra frente. Você já tem da onde você partir, né? Ô, Pedrão, pra passar a bola para você rapidinho, só para a gente colocar 2 telinhas aí, porque falando tanto aqui do confronto da final do Carioca, e vamos dar uma olhadinha. Como é que foi aquela final do Carioca? Quais foram as escalações? Quem estava naquela? Porque assim, a distância está pequena naquele momento, né? Esse é o segundo jogo, é o jogo do 4-1. Então vamos lá. O Fábio, o Guga. Samuel Xavier suspenso. Samuel Xavier suspenso. Nino, Felipe Melo, depois o Vitor Mendes. Marcelo, depois o David Braz. Marcelo que até fez um golaço. Que ainda era um outro Marcelo, era o início de Marcelo. Era o comecinho. Era o primeiro jogo de titular, né? O André. Começando a jogar, né? Começando a jogar. O Alexander, que tá fora hoje. O Ganso, depois o Pirani. Deve jogar os dois hoje também. O Keno, que hoje tá fora. Agora o Pirani na vaga ali do Keno, né? Exatamente. Tem o Lima, que hoje deve jogar, que entrou durante o jogo. O Arias e o Cano, que vão jogar. Então aí nós temos um problema pro Flamengo, né? Hoje... Do Fábio ao Cano eu vejo muitos problemas no Flamengo ali. Exatamente. Do Fábio ao Cano eu vejo muitos problemas. Não é só isso, não. Vamos lá. Eu vejo mais problemas ainda quando bota a escalação do Flamengo. Entre a final e hoje, o Santos deve ser o goleiro, o Matheus Cunha tá com um problema mesmo, sério ali. Porque eu acho que tem que mudar. A confiança do Santos na final era uma, a confiança do Santos hoje é outra. Vamos chegar nisso aí, isso é um bom ponto. O Varela, aí o Wesley tomou conta ali da posição, porque o Varela tá machucado, tá fora o Varela, tá fora o Mateuzinho, enfim, é o Wesley. Fabrício Bruno, repetindo, era ali tá David Braz, mas era o Léo Pereira. David Braz é do Fluminense. É o Léo Pereira. Davi Luiz ali no caso, não David. Davi Luiz, exatamente. Léo Pereira, depois o Matheus França, era o Ayrton Lucas, hoje é o Ayrton Lucas. No lugar do Ayrton Lucas, aí, porque é o seguinte, não é posição por posição ali, né? Aí você vai mexendo no esquema do time. Então o Ayrton Lucas hoje tá ainda. O Pulgar é um cara que com o Sampaoli assumiu uma condição de titular, nem tava ali na lista. O Gerson, que jogou a final, pode ser que volte hoje, é uma grande possibilidade de voltar o Gerson, o Sampaoli adora o Gerson. Vitor Hugo, hoje, não estava ali na decisão. Arrascaeta, que também não estava ali na decisão. Matheus França, entrou. E o Gabigol. A gente pode deixar essa tela aí rapidinho? Pode sim. Só porque o Santos, falar. Vamos lá, para trabalhar em cima do que tem hoje, né, William? O Santos hoje é um cara mais questionado, com menos confiança. O Wesley hoje, ele surge muito bem, é um menino de muito valor, sabe, muito fôlego, muita disposição, mas que tem se mostrado instável em momentos de alta pressão, em jogos um pouco que demandam um pouco mais, de concentração. Fabrício Bruno, aí você pega Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, eu acho que ali não houve uma grande evolução e não falo individual. O Flamengo não conseguiu corrigir o problema que ele tem de transição defensiva e de fechar espaços. O Ayrton Lucas era um cara de muito mais ataque ao espaço e numa fase, não dá para dizer muito melhor, mas num outro momento, talvez mais positivo, na época da reta final do estadual, do que agora. Pulgar, bem, é uma boa notícia desse Flamengo de São Paulo. O Gerson, a ver como volta, mas dependendo do espaço de campo que o São Paulo queira ver o Gerson e onde ele abre espaço para ter o Gerson, pode ser uma boa notícia. O Gerson, pelas mãos do São Paulo, cresceu minimamente. A gente consegue só voltar. Vai entrar de novo. Foi só para corrigir ali, tirar o David Braz, colocar o Davi Luiz, que é o certinho. Tudo bem. Aí você tem ali, se eu não me engano, o Vitor Hugo, né? Davi Luiz corrigido, vai lá. Vitor Hugo, uma boa notícia. Esse menino fez falta ao Flamengo no início da temporada. Arrascaeta, não precisa falar. Matheus França e Gabi. Aí eu não falo exatamente dos nomes individuais, mas a questão do encaixe. Você tinha um cara como o Pedro, muito bem no início da temporada, tá fora. O Cebolinha, que se não é brilhante, não é aquele Cebolinha de protagonismo de Copa América com Seleção Brasileira, de Grêmio, é um bom nome e tá fora. Então você tem muitas interrogações ali nesse Flamengo. E aí eu vou pegar um ponto que o Zé toca muito bem, que eu acho que vai ser um debate interessante do jogo de hoje. São dois times com algumas características, não diria semelhantes, mas que guardam, se parecem, parecidas em alguns aspectos. Gostam de ter a bola, gostam de pressionar. Aí eu vejo o Fluminense com uma vantagem. O Fluminense hoje pressiona melhor. O Fluminense hoje tem a bola e sabe fazer melhor com ela quando a tem. Por mais que o Flamengo tenha uma característica de pressionar, vacila na pressão, não tem um encaixe bem montado, não tem a compactação para a defesa não ficar tão exposta. Gosta de ter a bola. O Flamengo tem problemas ainda de criação. E você fala muito quase sempre de lances individuais e de destaque. E você perde hoje, sim, o Pedro. Pedro faz falta. Cebolinha hoje faz falta. Então, assim, você tem a criação. Vamos ver como é que o Gerson vai voltar. Gerson e Arrascaeta. O Gerson funciona muito bem quando o Flamengo ainda não tinha a volta de um Arrascaeta. O Arrascaeta funciona muito bem quando ainda não era um Gerson de Sampaoli, antes de se machucar. Então, curioso para ver esse encaixe. Então, o Fluminense tem muito mais em mente. A gente para pensar e sabe o que o Fluminense vai fazer em campo.
a gente para pensar e ainda quer ver o que o Flamengo, com essa formação de hoje, mais uma vez, uma formação mudada, ainda vai fazer. O Flamengo de pouco tempo de trabalho com o Sampaoli, pouco treino, jogo em cima de jogo. Porque se recomeça um trabalho, é jogo em cima de jogo, não tem tempo para ajustar isso em treino. Então, é sempre vamos ver como vai ser essa formação em campo. E do outro lado tem um time que, sabe, não precisa nem se olhar para achar em campo, sabe o que precisa fazer. Então, acho que isso explica um pouco a diferença, a superioridade do Fluminense. Mas o Zé tá aqui, ele sabe. Zé, o adversário em alta, seu time em crise, clássico, mata-mata, é a chance que você tem às vezes. Que você tem de Você mudar lembra o o que jogo. você falou aí? Um time em crise. O Flamengo é um time hoje em crise. Não. E não é, hoje? não é forçar a barra. Mas é que eu quero chegar. Só para pegar hoje, um detalhe. A gente falou de uma final, O Flamengo já estava em crise. Há uns 7, 8 dias, o problema é que o Flamengo de Sampaoli não tinha tempo, mas o Flamengo não vencia no Brasileiro. Aí o Flamengo vence do Goiás. Aí o Flamengo vence o Bahia. Vence e não convence. O que a torcida faz quando chega no Rio? Protesto. Então, assim, o Flamengo hoje é um time em crise. Mas eu concordo com você. E não é alardear, crise na Gávea, tudo é crise. Não, mas o Flamengo hoje é um time sem identidade, um time que não convence, Torcida pegando no um pé time do que demanda Gabigol. resposta, a torcida pegando no pé de ídolos. Então, assim, tem ali algo que Está precisa ser certíssimo. resolvido. O que me chama a atenção é isso. aí Lá na não é final. muito bom, não. É, Isso mas não você tá está certíssimo, tá certíssimo, um problema. Mas se a gente pegar, o que espanta é assim, você está certíssimo e aí espanta. Aí se espanta. A final, também. A final, já era um Flamengo em crise. E continua em crise. Mas o Flamengo está em crise desde o começo É do que ano. E essa vive em instituição crise crise o do Flamengo. O Flamengo Flamengo, esse ano vive em crise. Ele não saiu da. Ele saiu da crise em algum momento, O Flamengo tem Flamengo? problemas desde o começo do ano, porque criou-se uma expectativa com a contratação do Vitor Pereira, né? Porque você dispensa o cara que foi campeão. Aí você traz um para melhorar, ou seja, você vai se tornar um time imbatível. Né? Porque se você disputa, faz um planejamento para ganhar as Copas, você ganha as duas e mesmo assim você manda embora o treinador, você fala, não quero esse treinador porque a gente vê a possibilidade melhor. Então o time vai ser imbatível. O Flamengo não ganhou nada até agora. A expectativa que foi criada com a contratação do Vitor Pereira, a expectativa que foi criada com esse elenco, é crise. O Flamengo vive de títulos. Nos últimos anos, o Flamengo foi o grande papão de títulos junto com o Palmeiras. E se você não tem isso, você começa a identificar os problemas. Ah, mas antes jogava... Tá, antes já foi. O passado já está lá no ano 2022. 2023 até agora. O Gabigol não conseguiu jogar. Falou depois aí que estava com uma lesão na coxa. Então tá errado. Se você vai para o sacrifício e não consegue jogar, a diretoria, o departamento médico fala assim, ó, sai. Vai tratar, porque você pode prejudicar o time. Né? O Arrascaeta, infelizmente, voltou da Copa do Mundo, ele não voltou ainda muito bem, né, por causa da pubalgia, e nós vimos aí o que aconteceu. Né? As laterais ali, tirando o Ayrton, o resto, o lado direito, a gente não sabe como acontece, o que vai acontecer. A indefinição dos sistemas de jogo com o Vitor Pereira, agora com o Sampaoli, de novo, sistemas de jogo totalmente diferentes, às vezes 3 zagueiros, às vezes o volante fica, abre os 2 zagueiros, sai, às vezes aí você olha, tem 6 jogadores lá na frente, 3 ali no meio campo, né, esperando para ver o que vai acontecer. Tudo isso influencia. Ganhou do Bahia, mas como ele ganhou? Como foi a vitória? Né? O que esse time do Flamengo mostra para os seus torcedores, assim, não, esse é o Flamengo que a gente gosta de ver jogar. Não consegue. Eu acho que até agora não passou isso para os torcedores. E é por isso que existe a cobrança. Existe a cobrança por um futebol melhor. Existe a cobrança por um futebol em que o torcedor olha e fala assim, pô, esse Flamengo pelo menos me agrada. Em momento algum o Flamengo está agradando. O Flamengo nesse ano, as vitórias que conquistou foi muito mais, não vou dizer 100%, mas foi, na grande maioria, por conta da qualidade dos seus atletas. Um atleta individual que faz uma jogada, que faz alguma coisa, individualidade. Porque coletivamente, em momento algum, quer ver a maior prova de que o coletivo a gente não sabe? Quem é o time titular do Flamengo hoje? Isso aí não sei. Por isso que eu falo. O Sampaoli, os últimos... Galera, é isso aí mesmo. O time do Flamengo não tem uma regularidade. Já a equipe do Fluminense é uma equipe muito regular, uma equipe muito certinha. Você sabe quais jogadores do Fluminense que vão entrar e quando o jogador tá lesionado, tem alguma coisa, você sabe quem é que vai entrar para jogar. Já no Flamengo não, você não sabe se vai ser 2 zagueiros, se vai ser 3 zagueiros, se vai ter lateral, né? Se vai ter 3 volantes, se vai ter 2 volantes. Então o Flamengo ainda não conseguiu se achar na temporada, mudou o técnico, mas o sistema ainda continua bagunçado. O Flamengo não tem um estilo de jogo ainda definido, né? Isso daí é muito preocupante, porque o Flamengo acaba oscilando muito. O Flamengo esse ano não conseguiu ganhar nada e tem que colocar também na conta da diretoria, que não consegue fazer esse time jogar. E já o Fluminense, né, tem que dar mérito total aí também ao Fernando Diniz, que consegue fazer esse time jogar, né? Ele consegue extrair o máximo de seus jogadores.
Entendeu? Isso daí é mérito muito também do técnico que sabe lidar muito com o elenco. E é isso aí, teremos um grande jogo, né? O Fluminense é um pouquinho favorito pelo o atual momento, né? E a equipe também vem ganhando o Flamengo nos últimos jogos aí, por isso é favorita, mas é clássico, né? Clássico não tem como ficar ponderando muito quem é melhor, quem é pior, quem vai vencer, quem vai perder, né? Mas vai ser um grande jogo entre as duas equipes, eu tenho certeza que vai vencer quem conseguir usar melhor as estratégias nesses dois jogos aí de 90 minutos, galera. E deixa a opinião de vocês também sobre esse clássico aí, Fluminense e Flamengo. Lembrando, né? O jogo de volta vai ser Flamengo e Fluminense, né? Flamengo e Fluminense, né? Com o mando do Flamengo. Esse mando é do Fluminense, mas teremos aí torcida dividida, né? Os ingressos já foram esgotados para esse confronto entre as duas equipes. Maracanã lotado, né? E vamos ver quem vence esse jogo, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.